Paz do Senhor, alunos, vamos para a nossa sétima aula de História de Israel. Já estamos chegando aí pertinho da conclusão da nossa disciplina. Eu espero que você esteja aprendendo bastante. Na aula passada, nós falamos acerca do reino dividido e as suas consequências e caminhamos desde o ano 932 até aproximadamente o ano 600, falando aí dos reis em relação a Judá, e até o ano 722, falando em relação ao reino do norte, a Israel. Finalizamos a aula passada falando que uma das grandes consequências da divisão de Israel em tribo do norte e tribo do sul foi a queda dos dois reinos, tanto o reino do norte quanto o reino do sul caíram. O reino do norte, porém, caiu primeiro. Em 722 a.C., a Assíria vem, domina a região norte, transforma a tribo do norte em uma província assíria, e para anular a nação de Israel naquele momento, eles começam a trazer gente de todos os lados e misturar com a nação de Israel, inclusive misturando as suas culturas, a religião e tudo mais. Só para você ter uma ideia do que aconteceu, e isso é importante para que a gente entenda o receio que os judeus tinham com os samaritanos no Novo Testamento. Quando a Síria dominou, a Bíblia vai dizer que uma peste de leões começou a surgir ali no norte. E os assírios perceberam, tiveram a ideia de que se deveria fazer um culto ao Deus de Israel também, tá? Não pense que houve conversão. Então, eles, a parte de adorar os deuses assírios, estabeleceram o culto ao Deus de Israel, chamaram os sacerdotes de Israel para, no meio do contexto idolátrico, prestarem culto também a Deus. Então, o povo foi sendo misturado, totalmente misturado, e perderam a sua característica. É muito comum vocês lerem e ouvirem de pregadores, historiadores, que a tribo do norte ela se perdeu no cativeiro. Literalmente ela se perdeu do cativeiro. A partir desse ponto, de 722, vai permanecer Judá, que era composto pelas tribos de Judá e tribo de Benjamim. E a partir desse ponto vai ser muito complicado essa distinção de homem, cada um pela sua tribo, porque a tribo do norte ela se misturou totalmente. Nós vamos voltar a falar sobre a consequência dessa mistura e dessa dominação da queda da tribo do norte, quando falarmos na aula que vem acerca do período intertestamentário, tá? Mas fique ligado nessa situação. A tribo do norte, ela se extingue aqui. Desse ponto para frente, essa vai ser a palavra que nós vamos usar para designar a nação de Israel. Então, a partir de 722, nós já não falamos mais Israel, geralmente dizemos Judá. E vamos voltar a falar Israel quando chegarmos aí, basicamente no Novo Testamento. Depois disso, Judá será o lugar ou a região que vai se destacar na história bíblica e na história de Israel até o Novo Testamento, quando a nação outra vez ela está completa e voltando a ocupar todo o seu território. Fechou? Queda do Reino do Norte, é isso aí que vocês viram. Queda do Reino do Sul, ela é mais importante. Por isso nós vamos dar para ela um destaque maior, em razão de que, a partir da queda do Reino do Sul, ou a partir desse momento em que o Reino do Norte cai, nós temos somente o Reino do Sul, algumas outras nações ou impérios vão cruzar a história de Israel. E aí eu trago para vocês a estátua de Nabucodonosor. É uma visão escatológica, mas essa é uma escatologia cumprindo-se na história. E nessa visão que Nabucodonosor tem, Deus revela a ele e a nós que 4 reinos se revezariam naquele momento histórico imediato, e um reino futuro viria a se manifestar depois. O Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano e um Império Romano restaurado, que é um momento escatológico, é uma mensagem escatológica. Para nós só nos interessa até aqui esses 4 impérios, babilônicos, Medo-Persa, grego e romano, que são aqueles que comporão o cenário da história de Israel daqui para frente, principalmente em relação a Judá. Então, preste atenção. Até agora nós temos Israel e os povos que cruzaram com Israel. Lá atrás temos os egípcios, depois agora na divisão temos os sírios, também temos os assírios,
e agora novos povos são introduzidos na história de Israel, com uma diferença: esses novos povos vão influenciar a história de uma forma tão forte que vão mudar inclusive culturas e vão estabelecer novas mentalidades em relação a muita coisa, e essas novas mentalidades que serão estabelecidas, elas terão influência inclusive no ministério da igreja no Novo Testamento. Então você precisa ficar atento nisso aqui. Primeiro reino que vai ser analisado e que tem tudo a ver com a queda da nação de Judá é a Babilônia. E a Babilônia, durante muito tempo, ela esteve oculta. Quando que a Babilônia é mencionada na Bíblia? Indiretamente, a primeira menção que se faz à Babilônia é do seu território, lá em Gênesis capítulo 11, o Vale de Sinear, que foi o berço da Babilônia. O Vale de Sinear foi o lugar onde foi construída a Torre de Babel. Tá? Babel tem tudo a ver com Babilônia, o contexto de Babel tem tudo a ver com Babilônia. Na verdade, Babel é uma forma de explicar o que aconteceu em Gênesis 11. A palavra natural para o ambiente seria Balau, que seria portão, e daí veio a palavra Babilônia, que significa portais dos deuses. Então, Babilônia ela é indiretamente mencionada na Bíblia pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 11, no Vale de Sinear, quando essa torre é construída. Mais à frente, esses povos são mencionados como povos caldeus. Povos caldeus. E a menção mais próxima desse episódio, desse momento histórico que nós estamos, é a visita dos embaixadores caldeus ao rei Ezequias. Lembra quando o rei Ezequias recebe homens vindo do norte, vindo da Babilônia, e abre todas os seus segredos para eles, mostra tudo na casa, a sala de armas, a sala de tesouros, tudo que estava ali, ele mostrou. E aí Isaías repreende Ezequias, dizendo: Ezequias, mas por que você fez isso? Você não deveria fazer. Esses homens virão outra vez e levarão cativos os teus filhos. E Ezequias vai dizer: pelo menos nos meus dias haverá paz. O que acontece? O tempo passou e agora a Babilônia começa a crescer e a palavra de Isaías ela vai se cumprir. E a ascensão da Babilônia ela vai estar ligada diretamente a 3 nomes, 3 reis que vão levar a Babilônia ao seu apogeu. O primeiro rei é Nabopolassar, o segundo Nabucodonosor, bem conhecido de nós, e o terceiro rei Nabonido, que tem como corregente Belsazar. Esses 2 reis, o primeiro e o último, nós já ouvimos falar um pouco dele, conhecemos Belsazar pelo episódio da mão na parede, como vamos ver, mas se você conseguir entender esses 3 reis, você vai entender a relação da Babilônia com a nação de Israel. Essa ascensão começa a acontecer a partir de Nabopolassar. Nabopolassar, ele é aquele que quebra a dominação e a hegemonia assíria. Lembre-se que a Síria havia dominado tudo, toda a crescente fértil, toda a meia-lua fértil. Lembre-se das aulas de geografia, tudo que vinha margeando o rio Tigre, o rio Eufrates, Palestina, no Egito, até o centro do Egito, na região de Tebas, estava debaixo do domínio da Assíria. Mas, quanto mais a Assíria se estendeu no mapa, mais frágil ela ficou em relação às suas defesas, porque o gigantismo já era um problema para os impérios. Nesse contexto, Nabonido foi lá e começou a causar problemas para a Síria, pondo limitações nas suas dominações. Tá? E naquele momento, ele estrategicamente conquista primeiro a cidade de Nippur. Cidade de Nippur ficava na região mais sudeste do nosso mapa, Rio Tigre e Eufrates. A cidade de Nippur ficava muito perto da cidade de U e também perto da cidade da Babilônia, tá? Havia algumas cidades estratégicas na região da Mesopotâmia, na região da Babilônia, que eram Ur, Nippur, Lagash, Eridu, algumas cidades que estavam ali, que eram estratégicas, e Nippur era uma cidade estratégica no território babilônico. Então, Nabopolassar domina Nippur, primeiramente, e depois ele domina as 2 capitais da Assíria. Ele domina Nínive e ele domina Arã. E nessa dominação, basicamente, ele quebra as forças da Assíria. Quando ele quebra as forças da Assíria, há um fenômeno que está acontecendo, que é a expansão egípcia. O faraó Neco, ele ganha força e ele vem desde o Egito conquistando. Ele passa por Judá e a ideia dele é gerar uma dominação.
E nessa passagem de Neco por Judá é quando nós temos aí o episódio do rei Josafá, ou melhor, do rei Josias. Quando o rei Josias quer sair à guerra contra Neco, e Neco vai dizer, fica na tua, não é contra você que eu vim guerrear, mas Josias insiste na guerra, Josias morre nessa guerra, e Judá se torna vassala do Egito. Nesse contexto, o Egito subiu, passou por Judá, dominou o norte, e já estava chegando em Arã, quando Nabopolassar breca a sua expansão na famosa batalha de Carquemes. Ele designa o seu filho Nabucodonosor vai para essa batalha, Nabucodonosor vence a batalha de Carquemes, vence o Egito, e ele vem empurrando o Egito de volta, desde Arã, passando pela Síria, passando por Israel, passando por Judá e vindo até o Egito. Então, Nabopolassar, através da mão de Nabucodonosor como general do seu exército, ele conquista a Síria, quebra o seu domínio, e ele detém o crescimento do Egito através do faraó Neco. Ou seja, ele destruiu duas grandes forças naquela época, razão pela qual a Babilônia se estabeleceu muito forte. E na verdade, não era propósito da Babilônia a dominação de Judá. O propósito era quebrar o domínio da Síria e impedir a expansão do Egito. Mas Nabucodonosor passa por Judá, que era vassalo do Egito, agora o Egito dominado por Babilônia, consequentemente Judá estava nas mãos da Babilônia. Só para vocês terem uma ideia no mapa, uma comparação, esse foi o Império Assírio, enorme, gigante, eles perdem o controle aí, mas a Babilônia vem desde aqui, da região de Nippur, que está por aqui, vem dominando, domina Nínive, domina Arã, domina Assur, aqui perto, domina a região de Arã, domina a Síria e empurra o Egito para o seu lugar. Então, a Babilônia gera essa conquista nesse período, enfraquecendo todos os impérios que estavam fortes naquele momento. E o grande nome que vai se destacar já nesse momento, num primeiro momento como general, mas no segundo momento como rei, é Nabucodonosor. Ele é o grande nome dos reis da Babilônia. Ele foi o general que conteve a dominação de Neco, ele foi quem dominou Síria e Palestina nesse mesmo processo, e ele levou Judá ao cativeiro. Nabucodonosor é quem leva Judá ao cativeiro. E a história é interessante. Alguns registram que, na verdade, ele veio detendo a expansão de Neco, ele domina aquele território, Síria e Palestina, e ele é comunicado de que o seu pai está para morrer. E ele precisa voltar para a Babilônia para assumir o controle, para assumir o trono. E nessa volta que ele faz para a Babilônia, quando ele volta da batalha contra o Egito, ele passa por Judá. E nessa passagem por Judá, ele leva o primeiro grupo. Ele ainda não leva toda a nação, ele não destrói a nação, ele simplesmente leva o primeiro grupo de cativos, como nós vamos ver. Então veja que não havia diretamente um propósito da Babilônia com a destruição e cativeiro de Judá. Nós vamos entender isso. Nabucodonosor está expandindo o seu império, e nesse processo de expansão da Babilônia, a visão de Nabucodonosor era uma visão de cosmopolização, ou seja, ele queria transformar a Babilônia em um centro de cultura universal. Ele tinha um pensamento diferente. O pensamento de Nabucodonosor não era simplesmente dominar e destruir, apesar de que, quando você lê o livro de Abacuque, Deus está falando que vai enviar os caldeus, ou seja, os babilônios. Abacuque tem medo, porque ele diz que naquela época, há 20 anos antes, mais ou menos, um pouco mais de 20 anos antes da vinda da Babilônia a Judá, os caldeus eram conhecidos como pescadores que pescavam simplesmente para tirar o peixe da água e ter o prazer de vê-lo morrer fora da água. Então, essa era a perspectiva no tempo de Abacuque, mas quando Nabucodonosor assume, existe uma perspectiva diferente. Ele quer transformar a Babilônia num grande centro cultural. Tanto que quando você lê o livro de Daniel, e Daniel está entre os primeiros cativos que foram levados, Nabucodonosor leva simplesmente jovens que estavam na corte. E qual é o propósito dele? Daniel capítulo 1. O propósito é ensinar a esses jovens a cultura babilônica, a língua babilônica, e agregar desses jovens a cultura dos seus povos. Então Nabucodonosor queria essa universalização, ele queria promover
aquilo que nós hoje facilmente chamaríamos de globalização. Ele tanto vai ser o pai da ideia de globalização quanto o pai da ideia de ecumenismo, tá? Porque a sua visão era uma visão de cosmopolização da sua cidade. Ele quer aderir a todas as culturas, ele quer que Babilônia seja marcada por todas essas culturas. Por isso que nós muitas vezes falamos de Babilônia como sendo essa confusão, essa mistura de coisas, como foi lá em Babel e como foi nos dias de Nabucodonosor, porque ele queria fazer essa agregação. Esse era o propósito de Nabucodonosor e ele foi levado a fazer. É interessante quando você lê o livro de Daniel, que por 2 vezes você vai ver Nabucodonosor declarando culto ao Deus de Daniel, ou glorificando o Deus de Daniel. Na interpretação do seu sonho, a visão da estátua, quando Daniel revela e ele diz, você revela os segredos, Daniel diz, eu não, há um Deus no céu que revela os segredos. E depois de discernir o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor glorifica a Deus. Ele se converteu? Não. A Babilônia facilmente aderia a outros deuses tranquilamente, era a cultura dela. Outro momento é no capítulo 5 de Daniel, quando Nabucodonosor tem uma outra visão de uma árvore enorme, onde as aves do céu vêm, faz os seus ninhos e essa árvore é cortada, né? Ele vê a sua glória, ele se vangloria tanto e ele perde o sentido. E a Bíblia diz que ele vai passar aí uma média de 3 anos como um animal, literalmente ele perde o seu sentido. E depois de 3 anos, quando ele recobra o sentido, ele escreve um termo de glorificação ao Deus de Israel, ao Deus de Daniel, na verdade. E muita gente, esse foi o ponto da conversão de Nabucodonosor. Não, ele não se converte, não há registro na história que ele se converta. Era muito simples para aquele povo que era politeísta, que adorava vários deuses, agregar um Deus mais. E Nabucodonosor vai fazer isso. Ele agrega a sua cultura e a sua religião, muitas coisas, porque essa era a sua ideia de expansão. Ele queria tornar a Babilônia esse centro cultural, que de fato foi. De fato, a Babilônia, nesse processo de globalização, ela aderiu a muitas culturas e ela influenciou muitas culturas, dentre elas a cultura de Israel. Esse é um ponto importante. A cosmopolização da Babilônia envolve e afeta diretamente a história de Israel, tá? No período de Nabucodonosor, a Babilônia também vai viver um crescimento estrutural. E nós temos aí o jardim suspenso da Babilônia, que se você ler história vai ver que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porque estruturalmente ele vai se fortalecer, ele domina tudo que lhe causava perigo ali no entorno, e ele se fortalece, levando a Babilônia a esse grande crescimento estrutural, cultural, a ponto de alguns classificarem Nabucodonosor como Lúcifer. É um epíteto, ou seja, um apelido que ele ganha, Lúcifer, aquele que reluz, o reluzente. Essa palavra que comumente nós aplicamos diretamente a Satanás na sua condição antes da queda, que é mais ou menos um equívoco, porque a palavra Lúcifer ela vai aparecer na Bíblia referente a Satanás no período da Vulgata latina, lá em Isaías capítulo 14, ela era originalmente uma possível designação de Nabucodonosor, porque ele se torna resplandecente, ele se torna de fato o grande nome. Lembre-se que na visão de Nabucodonosor, ele era a cabeça da estátua, a cabeça de ouro da estátua era ele. Todo demais era prata, bronze e ferro. Ele era a cabeça de ouro, aquele que realmente reluzia, brilhava, tá? Então, esse é Nabucodonosor, que é o principal nome na relação da Babilônia com Israel. Aí no PDF que eu mandei para vocês vão ver uma ideia daquilo que eram os jardins suspensos. Isso aqui era revolucionário naquela época. Essas plantações fora do nível do piso eram coisas revolucionárias. Esse foi um jardim suspenso, era comum a cultura de jardins para os reis daquela época. Basta ler Cantares de Salomão e você vai ver que muitas vezes se repete a expressão: já fui ao meu jardim, estou no meu jardim, porque os reis tinham os seus jardins particulares, onde eles passeavam, onde eles descansavam, onde eles tinham os seus momentos aí de relaxamento. Então, o jardim suspenso da Babilônia se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que contava também com o Templo de Salomão. Ou seja, em termos de obra, de estrutura, estava muito à frente do seu tempo.
Entretanto, o grande ponto de ligação entre Nabucodonosor e Judá é o cativeiro babilônico. E eu diria para vocês que, embora poucos crentes saibam explicar o cativeiro e suas consequências, esse é um dos fatos históricos mais importantes do Antigo Testamento. Ele vai influenciar a cultura, ele vai influenciar a política, ele vai influenciar a geografia, e ele é um fator escatológico muito grande. Você não entende em escatologia as 70 semanas de Daniel se você não entender o cativeiro babilônico, se você não se inteirar acerca do cativeiro babilônico. Você não vai compreender jamais as 70 semanas de Daniel. Então, é importante que você tenha essa perspectiva de que o cativeiro é um evento importantíssimo, inclusive para a restauração, como nós vamos ver, acredito, na próxima aula, a restauração da esperança messiânica, do sentimento messiânico, a cura da idolatria. Tudo isso está ligado ao cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, você não mais verá o povo de Judá e a nação de Israel como um todo tropeçando em uma idolatria nacional. Então, o cativeiro ele possui ele foi um fator, ele foi um remédio amargo. Eu costumo dizer que o cativeiro foi um remédio amargo para a nação de Israel e principalmente para Judá. Tá? O cativeiro aconteceu por Nabucodonosor, ele é quem leva Judá ao cativeiro, e ele vai acontecer em 3 etapas: no ano 605 a.C., no ano 597 e a última etapa, mais devastadora, no ano 586 a.C. Só para entendermos cada uma dessas etapas, na primeira visitação de Nabucodonosor, no ano 605 a.C., ele conquista Jerusalém, que era reinada por Jeoiaquim. Lembre-se, Josias, ele foi aquele rei que chegou ao trono com 8 anos, falamos na aula passada, que aos 16 buscou a Deus, que aos 20 promoveu uma reforma, que promoveu um avivamento gigantesco, mas que se precipitou na batalha de Carquemes contra Neco e morreu. Jeoiaquim assume, o reinado de Jeoiaquim já não é dos melhores em termos de espiritualidade e política, e nesse período Nabucodonosor, voltando das conquistas de faraó Neco, ele domina Judá. Ele promove o primeiro saque ao templo. Olha que coisa interessante. Na aula passada nós falamos que na divisão dos reinos, os reis, quando faziam alianças, principalmente o Reino do Sul, por 2 vezes mais ou menos, eles deram o penhor das alianças com povos estrangeiros, tirando do templo utensílios preciosos e dando coisas de valor do templo a reis estrangeiros como garantia de boa vontade. O templo era tão rico em ouro, em prata, em utensílios nobres, que você vai ver que, além daquilo que os reis fizeram antes do cativeiro, no cativeiro o templo foi saqueado 3 vezes. Ou seja, para que a Babilônia levasse tudo que havia no templo, eles fizeram 3 saques. E o primeiro saque foi aqui em 2 de Crônicas 36, 7, no ano 605, quando Nabucodonosor pela primeira vez visita Jerusalém e vai levar cativo jovens. A visão de Nabucodonosor era levar jovens, entre os quais foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem é Ananias, Misael e Azarias, pastor? É o Sadraque, Mesaque e Abidênego. Só que Sadraque, Mesaque e Abidênego foram nomes dados pelos babilônios para eles, assim como Daniel ganhou o nome de Belsazar. Os nomes originais são Ananias, Misael e Azarias. Então, nessa primeira ida, Nabucodonosor leva jovens. Por quê? Pelo que eu te falei, aquele propósito de Daniel, capítulo 1. Ele quer absorver a cultura e ele quer implantar a cultura. Ele separa dos cativos os jovens que conseguiam andar na corte. Ele vai dizer: eu quero jovens que consigam aprender com facilidade a língua, a cultura e a ciência da Babilônia. Essa era a ideia. Tanto que eles vão ser tratados como manjar do rei, eles vão ser ensinados na cultura, na política, na economia da Babilônia. Daniel foi ensinado na língua, cultura, política, economia e ciência babilônica. Ananias, Misael e Azarias igualmente. Eles ascendem no cativeiro babilônico. Isso é uma coisa que você precisa ter em mente. A visão de Nabucodonosor não era destruir por destruir. Na verdade, ele agregava para si. Tanto que Daniel chegou a ser alguma coisa como o primeiro-ministro da Babilônia. Tá? Ananias, Misael e Azarias chegaram a ser sátrapas, ou seja, políticos responsáveis por determinadas regiões. Eles estavam dentro do cenário, eles tinham liberdade, porque a visão de Nabucodonosor é uma visão de globalização, e ele começa a implantar
andar aqui na primeira leva que ele faz dos cativos de Judá. Ele leva jovens, pessoas em quem eles queriam investir. Esse é o grande sistema da Babilônia. Deixa eu fazer uma aplicação aqui, porque quando eu olho para a Babilônia, eu entendo a forma como o mundo trabalha hoje. Ele trabalha dessa forma. Nós já não temos mais aquele enfrentamento contra a igreja, aquela pancadaria contra a igreja. Em algum momento isso pode acontecer em termos de debates acalorados, mas qual é a grande estratégia de Satanás hoje? É a mesma da Babilônia. Por isso o mundo é chamado Babilônia. É incutir, principalmente nos mais jovens, a ideia de inclusão, a ideia de globalização, a ideia de flexibilização. Essa é uma visão que a Babilônia fez com Israel lá atrás, com Judá. Então veja que a história ela se repete, a história ela simplesmente se repete. É importante que você entenda a história do cativeiro para você compreender qual é o fim de nós abraçarmos essa ideia de inclusão, de globalização, de ecumenismo, todos esses conceitos progressistas que estão aí atuando nos nossos dias. Nabucodonosor tinha essa mesma ideia, tá? Então, neste ano de 65, ele faz isso. E ele está retornando para a Babilônia para assumir o trono. Veja bem, ele não era nem rei ainda. Em 605 ele sabia que ia assumir o trono e ele já vai levando estruturas para cumprir o seu propósito. Israel, reino do norte, estava sumido, era uma colônia síria que agora estava debaixo da dominação babilônica. Judá, reino do sul, agora era vassala da Babilônia. Estava debaixo da dominação, mas estava livre. O rei ficou reinando, a vida seguiu normalmente, simplesmente a vassalagem que permaneceu ali e os cativos que foram levados. Até que os reis têm a ideia mirabolante de se revoltar contra a Babilônia naquele período. E essa rebelião de Joaquim, ele traz Nabucodonosor outra vez a Judá em 597. E aí a segunda incursão da Babilônia, essa mais forte. Essa incursão vai levar o rei Joaquim para a Babilônia. Nessa incursão, pessoas vão morrer, vai ser uma incursão violenta. Nessa incursão, 10.000 cativos são levados. Mas o que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor é uma mente pensante extraordinária. Primeiro ele leva os jovens, mas na segunda incursão ele leva os líderes. O foco deles são sacerdotes e liderança de Israel. Por isso você vai ver Ezequiel dentre os cativos. Quem era Ezequiel? Ezequiel capítulo 1. Ezequiel era filho de um sacerdote, o sacerdote Buzi. Então Ezequiel fazia parte da liderança, porque a liderança religiosa era uma liderança forte em Israel. Ele leva a liderança de Israel para o cativeiro, ou seja, ele deixa literalmente, ele leva o rei, leva as lideranças, ele deixa a nação totalmente acéfala, sem cabeça. Ele quebra as possibilidades de alguém pensar em uma rebelião. Veja que Nabucodonosor, ele é paciente, porque nessa segunda incursão ele poderia já muito bem ter destruído Judá, mas não era a ideia dele. Não era o pensamento simplesmente destruir. Repito, o cativeiro babilônico, do meu ponto de vista, ele tinha muito a ver com a ideia de agregar, de somar, de absorver culturas, de trazer tudo para a Babilônia. Uma coisa que você vai ver diferente em Ciro, mas não muito diferente, porque Ciro também, como o Medo-Persa, ele não vai destruir. Os assírios não, os assírios eram conhecidos porque eles vinham para destruir, empalavam seus inimigos, atravessavam varas que vinham desde o ânus até sair na boca. Os assírios eram terríveis, razão pela qual Jonas também não queria conversa com eles, não queria nem que eles se salvassem, porque eles não eram dignos de salvação. Os babilônios, nesse momento de Nabucodonosor, eles têm essa proposta. Então, nessa segunda incursão, 10.000 cativos são levados, Ezequiel é levado, interessante você entender que, lendo a profecia de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 23, nós estamos entre o ano de 597 e o ano de 586 a.C. Ou seja, até o capítulo 23 do livro de Ezequiel, Ezequiel está na Babilônia, mas Judá não havia caído totalmente. A nação ainda está de pé, lá longe, 1880 quilômetros de distância. Então, o livro de Ezequiel é interessante, porque ele vai orbitar, ele vai começar em um período em que Judá ainda está de pé, até um período em que Judá sucumbe, cai. Por isso é importante entendermos essa profecia do capítulo 1 ao 23, onde Ezequiel vai falar que, apesar de tudo isso que nós falamos até agora, o povo de Israel permaneceu na idolatria. E os poucos sacerdotes que ficaram lá
tinham seus quartos secretos onde praticavam idolatria, onde adoravam falsos deuses, onde se prostituíam. Uma profecia que vai levar a entender isso é Jeremias. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a produção profética desse período, mas só para que você entenda que o povo está debaixo de chicote, Nabucodonosor está aí, o povo está vulnerável, está perdendo literalmente, mas insiste nos seus pecados. Por que o cativeiro acontece em 3 etapas? Deus deu todas as oportunidades para que o povo se arrependesse, o povo não se arrepende. Ezequiel é prova disso. Nessa segunda incursão acontece um segundo saque ao templo, ou seja, mais uma porção de utensílios do templo são levados. Para que você veja a intenção de Nabucodonosor, se fosse realmente destruir, no primeiro saque eles teriam destruído o templo e levado tudo. No segundo saque eles teriam destruído o templo e levado tudo, mas não, eles levam mais alguma coisa e deixam outras. E o rei Zedequias é nomeado por Nabucodonosor para cuidar daquela região. Então essa é a segunda incursão em 597, onde são levados 10.000 cativos para a Babilônia. Só para você entender, eles saem daqui de Jerusalém, eles viajam pelo norte e eles vêm margeando aqui o rio Eufrates até a região da Babilônia. São 1.880 quilômetros aproximadamente de viagem a pé. Imagine que na condição de cativos eles não são levados aí em cavalos, carroças, carruagens. Eles caminharam a pé com escassez de comida, muitos morrendo pelo meio do caminho, mas um grande número chegou aí na Babilônia. Por fim, 586 é o ano que nós consideramos o ano do cativeiro, porque ele é o ano que a destruição vai acontecer. Outra vez, o rei de Judá tem a ideia mirabolante de se revoltar, se rebelar contra a Babilônia e buscar a ilha independente, o fim do cativeiro. E o que acontece? Agora Nabucodonosor vem, mas ele vem com sangue no olho e faca no dente. Ele sitia Jerusalém por 2 anos, ele estabelece um cerco a Jerusalém. Esses 2 anos de cerco vão levar Jerusalém totalmente à ruína, e no final de 2 anos de cerco, Jerusalém vai cair. Ela vai cair com um juízo inimaginável. Segundo de Crônicas 36, de 14 a 17, esses textos geralmente eles me fazem chorar. É a narrativa de Crônicas e também a narrativa de Jeremias, no capítulo 52, a descrição acerca dos eventos que aconteceram. Eles me fazem chorar porque são uma descrição triste de um povo que perdeu a oportunidade que Deus deu para eles. Em 586, Jerusalém cai. O templo agora não somente é saqueado, ele é destruído. Suas colunas de bronze, seu revestimento de ouro, tudo aquilo pelo qual Davi trabalhou, juntou e Salomão construiu, agora estava destruído, queimado a fogo, e o povo totalmente destruído e agora levados literalmente para o cativeiro. Os reis têm os seus olhos vazados, os filhos dos reis são degolados diante deles. É uma situação totalmente devastadora o que vai acontecer com a nação de Judá. O que vai acontecer com a nação de Judá. Se você ler o livro de Lamentações de Jeremias, você vai entender qual foi o cenário que ficou. Qual foi o cenário que ficou e se estabeleceu na região de Judá depois de 586? Lê o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Ele começa dizendo que a princesa se tornou viúva. Ele começa dizendo que, no capítulo 1, que o seu fígado está se derretendo dentro dele de ver aquele cenário. Ele vai dizer que mulheres piedosas cozinhavam seus filhos para comer. Ele vai dizer que os homens, para beber água suja, tinham que pagar. Ele vai descrever a sensação que ele tem em Lamentações, capítulo 3, a sensação que o profeta tem olhando para Judá depois de 586. Ele vai descrever da seguinte forma: Deus quebrou os meus dentes com pedrinhas de areia. É mais ou menos como se tivéssemos colocado pedras de areia e rangido os dentes a ponto de quebrá-los, de desgastá-los. Então, Jeremias vai descrever no livro de Lamentações. Eu recomendo a leitura, são 5 capítulos pequenos. O livro de Lamentações ele é interessante, ele é escrito em forma de um acróstico, ou seja, ele é uma poesia fúnebre, tanto que você vai ter estruturas de 22 versos em cada poesia, em cada capítulo, à exceção do capítulo 3, que tem 66 versos, são 3 poesias em um só capítulo, tá? Mas ele vai ser construído aí como essa poesia fúnebre. Ele era para ser lamentado, cantado de forma funérea, pela situação que Judá havia ficado naquele momento com o cativeiro. Essa foi literalmente a queda de ruína
Judá caiu, e os que ficaram em Judá, os que não foram levados para o cativeiro, era simplesmente mão de obra que não servia para a Babilônia, gente que não tinha potencial produtivo, alguns idosos e algumas crianças que não tinham condições de reerguer o rei. Então, esse foi um período complicado da história. O povo é levado para o cativeiro babilônico, literalmente para a Babilônia, tá? E o que vai descrever, eu acho interessantíssimo esse salmo, porque o Salmo 137, ele foi escrito pelos cativos para descrever a situação que eles viviam no cativeiro. Leia comigo o Salmo 137. O salmista vai dizer o seguinte: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita a sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces, a filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Esse é um salmo que expressa o sentimento dos cativos, é um salmo de cativeiro, expressa o sentimento dos cativos de Judá na Babilônia. E esse sentimento é um sentimento de tristeza. Choramos ali na Babilônia, perto dos rios da Babilônia. Esse é um sentimento de saudade, nos lembrando de Sião. Havia um saudosismo. Eles desprezaram Sião e agora estavam lembrando de Sião, tá? Esse era um sentimento de limitação. Eles não podiam cantar porque os seus instrumentos de música ficaram lá em Sião, lá em Jerusalém. Na verdade, não é que literalmente os instrumentos ficaram. Eles estavam dizendo que a sua alegria, a sua motivação para cantar estava lá e não na Babilônia. Ou seja, eles não deveriam estar no cativeiro, eles deveriam estar celebrando na terra deles, que era a terra da promessa que Deus fez para eles. Então, eles têm esse sentimento. Eles são de alguma forma zombados, porque se pedem que eles cantem hinos da sua terra para alegrar os que os fizeram cativos. Ou seja, façam um espetáculo para nós, façam um show, cantem para nos alegrar. Eles não podem cantar, eles vão perguntar como cantaremos em terras estranhas, e agora eles vão declarar o seu desejo por Jerusalém. Nesse momento, Jerusalém se torna ainda mais um símbolo, a cidade que vai se tornar ícone para os judeus. Jerusalém se torna um símbolo, porque agora eles estão longe. Ela foi conquistada por Davi, mas veja que eles não sentem falta simplesmente de Judá, do território. Eles vão nomear: a saudade é de Jerusalém, a sua cidade, a sua capital, o Monte Sião. Esse é o sentimento que permeia totalmente o coração daquele povo. E eles vão desejar Jerusalém e vão falar também dos filhos de Edom, ou seja, as nações que estavam no entorno, que vão zombar da desgraça de Israel. Os edomitas são descendentes de Esaú, e você vai entender o juízo de Deus sobre eles lendo o livro do profeta Obadias, tá? Lendo o livro do profeta Obadias. Obadias vai profetizar um oráculo contra Edom por causa disso aqui. Porque quando Judá estava sendo destruída, eles cooperaram com isso. Eles pegavam os filhos dos judeus que tentavam fugir, e quando eles passavam pelos caminhos estreitos, eles davam com essas crianças na pedra, agarravam os pequenos e batiam com eles nas pedras para matar, e gritavam: descubram Jerusalém, ou seja, podem pelar Jerusalém até que os seus alicerces sejam mostrados, destrua totalmente. Isso fala da destruição dos muros que foram queimados, foram derrubados, da destruição do templo. Então, as nações vizinhas achincalharam literalmente Israel, e esse era o sentimento que eles tinham. E agora o sentimento de que alguém deveria retribuir a Babilônia aquilo que ela fez. Isso aqui está na profecia de Jeremias. Acredito que no capítulo 54, lá pelo fim do livro de Jeremias, eu tenho uma dúvida sobre o capítulo. Deus vai dizer para Jeremias que a Babilônia será assolada
pelo que fez com Judá. Ou seja, Deus permitiu que a Babilônia viesse e tratasse com Judá como um chicote, mas que Deus desgastaria a Babilônia e traria juízo sobre ela. Então, se Salmo resume o sentimento de Judá em relação ao cativeiro babilônico. Tá? Judá agora está no cativeiro e vai permanecer aí por 70 anos. Jeremias 25, Deus falou ao profeta que seria um período de 70 anos, e esse período se cumpriu tal qual Deus o falou. Esse período do cativeiro, de pré-cativeiro, de cativeiro e de pós-cativeiro, foi um período de grande produção profética. E aí, dentro da perspectiva de cativeiro, nós temos 3 profetas principais: Jeremias, Daniel e Ezequiel. Jeremias, ele começa o seu ministério antes do cativeiro, inclusive ele será aquele que vai advertir do cativeiro, ele será aquele que vai convidar a nação a se arrepender para que ela não vá parar no cativeiro, mas ele era literalmente conhecido como o profeta das lágrimas, porque ninguém ouvia ele. Ao contrário, sua família, seus amigos e o povo faziam um complô contra ele, até para matar, para tirar a vida do profeta. Leia Jeremias capítulo 20, e você vai ver que ele foi jogado numa cisterna, ele sai dali injuriado, ele não quer mais pregar. Ele diz: Senhor, eu não quero mais pregar, porque o Senhor me enganou, o Senhor me chamou para ser profeta, e eu me iludi com isso, e agora eu estou sofrendo por causa disso. Então eu não quero mais pregar. Mas ele diz: quando eu digo que não quero mais pregar, a tua palavra arde no meu coração e é como fogo nos meus ossos. Ou seja, eu não posso fugir desse chamado. Jeremias é chamado profeta das lágrimas, principalmente porque ele vai profetizar antes do cativeiro, mas ele profetiza, ele vê as 3 incursões de Nabucodonosor, 597, 605 e 586, e ele vai chorar por elas, ele vai se quebrantar. Ele chega a desejar que a cabeça dele seja uma caixa d'água, uma cisterna, e os seus olhos sejam fontes. Ele está dizendo: Senhor, eu chorei tanto que acabou lágrima. Quem dera que minha cabeça fosse como uma cisterna e os meus olhos como uma fonte, para que eu pudesse continuar chorando a desgraça de Israel. Então, Jeremias, ele vai começar a profetizar antes do cativeiro e ele vai profetizar durante o período do cativeiro, mas ele morre sem ver a restauração de Israel. É ele quem faz a oração. Lamentações 21, ele vai dizer: converte-nos a ti e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes, ou seja, traga de volta a glória de Israel. Mas ele termina dizendo: a não ser que esteja completamente e eternamente irado conosco. Ou seja, Jeremias, que profetizou a restauração de Israel, agora, pelo que ele viu de desgraça, ele tem dúvida quanto se Deus realmente restaurará Israel, porque a coisa foi feia. É como se ele dissesse: eu acho que daqui não dá para restaurar. Tá? Então esse é um ponto interessante. Leia o livro de Jeremias, leia o livro de Lamentações. Ele vai profetizar muito acerca do cativeiro e também acerca da restauração. A compra do terreno, no capítulo 32 de Jeremias, Deus diz: compra um terreno em Judá, mas Senhor, compra um terreno nas herdades de Benjamim. Senhor, profeta, sem destruição, estou comprando terreno, compra, porque o povo precisa saber que ainda se plantarão vinhas, ainda se cultivarão campos e ainda se construirão casas nesse lugar. Deus falou com eles sobre a restauração. Quando ele diz: Senhor, não estou entendendo nada, e Deus fala com ele no capítulo 33: clama a mim e eu te responderei, e vou te anunciar aquilo que você não sabe. Esse texto tem a ver com o futuro e a futura restauração de Judá. Tá? Então tem simplesmente a ver com: pergunte a Deus e Deus vai te dizer tudo que você não sabe. Não necessariamente. Deus não nos diz tudo que nós não sabemos. Tá? Esse texto ele tem a ver com a restauração futura de Israel. Se aplica para nós acerca de entendermos que Deus tem projetos futuros, que nós podemos enxergar um futuro. Jeremias 29:11, ele vai dizer: os seus planos que tenho para vós, Judá, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro que vocês desejam. Então veja que Jeremias profetiza a destruição, mas ele também profetiza a expectativa de futuro que Deus tem em relação à nação. Muito da profecia de Jeremias está no campo escatológico, capítulo 31, por exemplo. Tá? Mas nós não estamos aqui para analisar a profecia, vamos para a história. Daniel é outra profecia nesse período. Toda a profecia de Daniel está dentro do cativeiro, está dentro do período de exílio. Daniel chega na Babilônia aproximadamente aos 16 anos, e ele vai passar todo o período dos 70 anos, ele vai passar pela dominação babilônica, ele vai entrar na dominação persa e ele vai morrer farto de dias. A profecia de Daniel, ela é totalmente escatológica. Daniel é considerado o apocalipse do Antigo Testamento. E a sua profecia tem um propósito: falar da restauração política de Israel. Ele fala da restauração política de Israel. Daí porque Daniel capítulo 9, versículo 25, eu acredito que vocês viram isso em panorama do Antigo Testamento. Eu estou chovendo numa olhada, mas só para a gente se situar na história. Em Daniel capítulo 9, versículo 25, o que vai acontecer?
ele vai orar a Deus, perguntando a Deus: Senhor, quando acontecerá a restauração do teu povo e da tua cidade, ou seja, de Jerusalém? E aí vem Deus revelando para ele acerca das 70 semanas de Daniel. Ou seja, escatologicamente, a restauração de Judá não aconteceu com o fim do cativeiro. Ela ainda vai acontecer, mas isso é tema para escatologia. A profecia de Daniel é extremamente escatológica. Nela se revelará essa sucessão de impérios que nós vimos na estátua de Nabucodonosor, e nela se revelará também o futuro que Deus tem para a nação de Israel. A profecia de Daniel não é fácil de ser interpretada, você tem que ter muito pano de fundo histórico para poder compreender. A profecia de Daniel, ela não influenciou naquele momento a nação de Israel, porque ela estava no cativeiro, tá? Ela não teve uma influência forte na nação de Israel. O norte estava dominado, destruído. O sul estava completamente no cativeiro. Então as profecias de Daniel, elas são constatativas. E elas são importantes porque elas terão muito a ver com o período intertestamentário, que nós vamos ver na aula que vem. Esse período de 430 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, elas possuem essa importância em razão do período intertestamentário. Foi um período de silêncio profético? Não. Deus falou antes. Deus falou desse período nos dias de Daniel. Tá? Então, uma profecia importante. Outro livro extremamente importante, mas de difícil interpretação, é Ezequiel. Porque a sua profecia também é extremamente escatológica. Eu preciso interpretar esses dois livros juntos. Porque enquanto Daniel fala da restauração política de Israel, Ezequiel fala da restauração espiritual. E o livro de Ezequiel ele vai estar dividido em dois períodos. Até o capítulo 23, Israel, ou melhor, Judá, não havia caído ainda. Do capítulo 24 em diante, Judá caiu, despencou. Ezequiel vai ter uma visão interessante, que é a visão do capítulo 10, a glória deixando o templo, a glória indo embora do templo. E por que o templo foi destruído? Porque a glória foi embora. Só para você ter uma ideia, o grande ícone da glória de Deus, da presença de Deus, que era a Arca da Aliança, ele some durante esse período de cativeiro e nunca mais ninguém tem notícia dele. A última pessoa que o viu foi João, em Apocalipse, e viu no céu uma projeção da Arca da Aliança, mas ninguém sabe onde a arca está. Ezequiel profetiza essa queda, mas ele começa a profetizar também essa restauração espiritual de Israel. Você vai aí no capítulo 36, 37, 38 em diante, há um processo de restauração muito forte. Ezequiel 36, eu tirarei o coração de pedra, darei um coração de carne, porém em vós o meu espírito vivereis. Ezequiel 37, o vale de ossos secos, a restauração do vale de ossos secos. Ezequiel 38, uma profecia escatológica para os eventos do Armagedon, Deus voltando a lutar por Israel. Ezequiel capítulo 42, as águas do templo. Então veja que enquanto Daniel profetiza a restauração política de Israel enquanto nação, Ezequiel vai profetizar a sua restauração espiritual. E nós precisamos ler os dois livros juntos. Mas repito, não são livros de fácil interpretação, principalmente se você não tiver esse conhecimento da história de Israel e não entender do que eles estão falando. No meio do cativeiro, Deus levanta profetas. Esses profetas agora, diferente, com exceção de Jeremias, eles não estão simplesmente para denunciar, eles estão para registrar que Deus futuramente restaurará a glória de Israel. Israel, tá? De Israel. Então, ele não vai falar simplesmente de Judá, é a restauração da nação, do povo de Israel. Tá? Então, a produção profética desse período está ligada a isso que nós estamos trazendo para você, e é importante que você entenda os contextos de Daniel e Ezequiel. Como eu falei para vocês, vocês viram isso em panorama do Antigo Testamento, mas eu estou trazendo só para contextualizar com a história de Israel. Tá? Vida em Judá durante esse período, 70 anos o povo estava no cativeiro, mas alguém ficou lá em Judá. O que aconteceu? Como era a vida em Judá durante esses 70 anos de cativeiro babilônico? Repito, a grande quantidade, a força produtiva, os jovens, os líderes, tudo foram levados cativos. Ficou um pouquinho de gente improdutiva, porque estavam ou machucados ou enfermos, ou eram anciãos, ficaram mulheres, ficaram crianças, o que transformou a vida em uma completa miséria, o que levou esse remanescente que ficou a se dispersarem pelas nações vizinhas, buscar abrigos em nações vizinhas. Existe um impacto econômico muito forte, imediato. Lamentações 4:10 é o texto que Jeremias vai dizer. Por dinheiro nós tomamos água de uma fonte rota, de fontes sujas, temos que pagar para tomar essa água. Existe uma retomada da agricultura, alguém começa a tentar plantar para sobreviver, tá?
E alguns historiadores falam que houve de alguma forma manutenção do culto, ou seja, Jeremias falou 100 vezes: vocês vão para o cativeiro porque vocês estão dizendo à pedra, tu és a minha mãe, e ao pau tu me geraste, ou seja, está dizendo aos ídolos que eles são seus deuses. E agora, depois que está tudo destruído, sem sacerdote, sem nada, eles começam aí a querer cultuar a Deus. Então, esse é um indício. Só para você ter uma ideia, outros povos invadiram o território de Judá. Os idumeus, por exemplo, que são os descendentes de Esaú, descendentes dos povos edomitas. Aí a razão pela qual Herodes aparece na história: Herodes era um idumeu, descendente de Esaú. Nesse período, os edomitas vêm e dominam, vão aí povoando esse território. Somente depois do cativeiro é que eles serão expulsos, tá? Declínio da Babilônia. Nabucodonosor morre, com ele se perde muito na Babilônia. Nabonido assume o trono. Só que o que acontece com Nabonido? Ele tem preocupações que estão um pouco longe da Babilônia. A história vai dizer que ele, por ser devoto de um deus de Arã, o que ele vai fazer? Ele sai da Babilônia e vai para Arã, passa a maior parte do tempo na região de Arã. Lembre-se, Babilônia está aqui, Arã está aqui em cima. Lembre-se da viagem de Abraão, ele sai de Ur primeiramente para Arã. Então, Nabonido, ele deixa a Babilônia e vai para Arã, porque o seu principal deus estava lá, e ele nomeia como corregente Belsazar. Nesse mesmo período, lá na Média, um carinha vai começando a aparecer, que é Ciro. Ele faz aliança com a Babilônia está muito grande, ele faz um acordo de paz com a Babilônia, mas ele vai crescendo. E ninguém percebe, porque o brilho da Babilônia impedia de que eles percebessem que Ciro estava crescendo. Nesse mesmo período, Nabonido nomeia Belsazar o seu corregente. Ele diz: eu estou aqui em Arã, Belsazar vai cuidar dos meus negócios aí, tá? E Nabonido se mete em algumas campanhas bélicas, mas o que vai acontecer? No meio do processo, Belsazar resolve dar uma festa para mais de 1000 pessoas, e ele resolve mandar buscar, dentre os seus espólios de guerra, os utensílios do templo. E aí ele traz os cálices, ele traz as jarras, ele traz as vasilhas do templo, enche de vinho, contamina tudo e faz uma festa. Quando a Bíblia diz que vai aparecer uma mão misteriosa, e escreve na parede a expressão Meni, Meni, Tekel, Frassim, e nenhum dos sábios podem discernir, até que chamam Daniel, e pela primeira vez nós temos aí a manifestação da interpretação de línguas estranhas. Daniel, ele faz a interpretação dizendo o que estava escrito na parede, e o que estava escrito na parede era: pesado fostes na balança e foste achado em falta, passado de ti ao reino e entregue aos medos e aos persas. E aí vem Ciro e domina a Babilônia. Ou seja, nesse momento de fragilidade, com o juízo de Deus, Ciro vem e domina a Babilônia e estabelece o Império Medo-Persa. Só para você ter uma dimensão do Império Medo-Persa. Veja que cada vez que o império se levanta, ele tende a ser maior que o outro, porque ele domina áreas que já estão dominadas. Então, Ciro domina a Babilônia aqui, tá? Ciro estava na região da Média e da Pérsia, que é essa região mais ao sudeste, tá? E ele vem, domina a Babilônia, e ele domina toda a região. Os medos e persas, os persas dominam toda a região. Eu te recomendo 2 filmes, não vai falar de Ciro especificamente, na verdade não te recomendo, né? Assista, mas não são filmes interessantes visualmente, mas historicamente vão te fazer entender. Que é o filme 300 e o segundo filme, 300, a Ascensão do Império, eu creio. São 2 filmes, os 2 filmes, que o 300 é a continuidade, vai falar dessa expansão persa, até onde os persas chegaram, tá? 300 vai falar justamente dessas batalhas aqui. A Batalha de Maratona, que foi onde os 300 caíram, e as guerras entre medos e persas, chamadas de guerras médicas. As guerras médicas, tá? Então, Ciro domina a Babilônia e domina todo esse território, os medo-persas dominam todo esse território, e agora nós temos o fim da hegemonia medo-persa, da hegemonia babilônica, perdão. Só para você ter uma ideia do que foi o Império Medo-Persa, do que eles conquistaram, seria mais ou menos isso aí nos dias de hoje. Turquia, Chipre, região de Irã, Afeganistão, Paquistão, todas essas Emirados Árabes Unidos, Catar, e o Egito também, que foi dominação do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa era peculiar. Ele cresce em razão da sua aliança com a Babilônia, ele cresce em razão do crescimento da Babilônia, porque a Babilônia cresce tanto
que outros impérios que têm aliança com ela conseguem crescer sem que ninguém perceba, tá? E ele vai se destacar pelos seus reis: Ciro, Cambises, que não foi um bom rei, principalmente em relação a Israel, Dário I e II, que foram reis com quem Daniel teve contato, Xerxes I, que é o rei que vai promover essa expansão que eu te falei do filme 300, e Artaxerxes, que vai ser o rei que vai estar ligado aí diretamente ao período do livro de Esther, de Neemias, de Esdras, essa dinastia do Xerxes e Artaxerxes. Esses são os reis que vão se destacar no Império Medo-Persa. O primeiro deles, Ciro, ele era um vassalo da Média, ele era da Pérsia, era vassalo da Média, ele tinha aliança com a Babilônia, ele dominou a Média, ele começou dominando a Média, e gradativamente ele foi expandindo seu reino. Ele aproveita da situação de insatisfação dos babilônios com Nabonido, porque, lembra-se que eu te falei, Nabonido era rei, mas ele era devoto de um deus de Arã. Então ele gerou insatisfação dos sacerdotes babilônicos quanto aos deuses babilônicos. Então, nesse momento de insatisfação, nomeação de Belsazar como corregente, ele se aproveita desse momento de fraqueza e ele foi dominando as cidades ao redor até chegar à Babilônia. Ciro tinha uma característica: tolerância religiosa, razão pela qual Judá vai voltar para construir o templo. Interessante que Ciro era profetizado em Isaías. Ciro está lá profetizado em Isaías capítulo 42. Ele é chamado meu servo, meu ungido por Deus. Meu servo, meu ungido, não porque ele fosse crente ou porque ele tivesse unção do Espírito, mas o que Deus está dizendo através do profeta Isaías é que Ciro seria levantado por Deus para o propósito, que seria trazer de volta a nação de Judá e reconstruí-la. Por isso ele vai chamar meu servo, meu ungido. Nesse sentido, ele acaba se tornando um tipo de Cristo, inclusive. Ele acaba se tornando um tipo de Cristo, porque ele adota essa postura de tolerância religiosa com todos os povos, tá? O decreto de Ciro, a tolerância de Ciro não foi só com a nação de Israel. Todos os povos que ele dominava, ele adotava a cultura de tolerância religiosa, permitia que eles seguissem adorando os seus deuses. Essas são as conquistas de Ciro. Ciro, primeiramente, surge aqui e ele vai conquistando essas regiões de Média. Depois ele conquista a região da Babilônia, a Síria, a Palestina, toda a região da Arábia, tá? Ele vai aí toda a região da Arábia. Depois ele avança conquistando a região da Grécia, e depois ele vai conquistar essa região aqui da Ásia Maior e Menor. A Ásia Menor está por aqui. Ele vai conquistar toda essa região de forma gradativa. No mapa tem aí as datas para que você entenda acerca dessa expansão. Mas ele começa literalmente aqui, nesse pedacinho, e avança para toda essa proporção, essa dimensão. Não necessariamente Ciro, tá? Não necessariamente Ciro. Aliás, toda essa conquista é realmente de Ciro, vai até a Ásia Menor. A Grécia vai estar aqui. Depois de Ciro, o Império ainda vai se expandir mais, entrando mais para o Egito e entrando mais para a região da Europa. Um ponto importante na história da Média e da Pérsia com a nação de Israel é o decreto de Ciro. Esse decreto, inclusive, ele tem um viés escatológico muito forte. Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 4, Ciro vai tomar a seguinte decisão. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo que seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então Ciro, ele dá um decreto, e esse decreto expedido por Ciro era para que o povo voltasse, porque alguém vai dizer que Ciro tomou ciência da profecia de Jeremias e principalmente da profecia de Isaías, que mencionava o seu nome. Por isso ele vai dizer: o Senhor me encarregou de edificar uma casa para ele. Ciro se converteu então? Repito, não. Esses povos eram de cultura politeísta. Os persas praticavam o zoroastrismo, ou seja, era uma cultura dualista, o Deus bom e o Deus mau. Essa ideia de bem contra o mal era do zoroastrismo. Era muito fácil aderir a um Deus mais, e é o que Ciro faz.
mas ele cumpre a palavra. Ele diz: o Deus do céu me encarregou de construir uma casa para ele. Essa profecia de Isaías estava aí no ano 720 a.C., aproximadamente. E Ciro está aqui no ano 538. Nós estamos falando de quase 200 anos de diferença entre a profecia de Isaías e o cumprimento na vida de Ciro. Então, para Ciro isso pode ter sido muito impactante, razão pela qual ele determina que o povo volte para Jerusalém, para Judá, e edifique a casa do Senhor. E ele diz também que aqueles que não quiserem voltar, ou seja, que os judeus agora têm liberdade de ou permanecer na Babilônia, ou ir para qualquer parte do Império Medo-Persa. E chegando nessas partes do Império, eles seriam aí bem recebidos, bem atendidos, inclusive supridos em suas necessidades. Ciro abençoa aos judeus, ele abençoa literalmente aos cativos, e é isso que vai acontecer. Muitos judeus voltam para Judá, muitos judeus ficam na Babilônia porque se estabeleceram ali. A história vai dizer que bairros judeus cresceram ali, se tornaram grandes comerciantes. Repito, o cativeiro babilônico não foi simplesmente um cativeiro de destruição. Nabucodonosor queria agregar, fazer a Babilônia crescer, mesclando as culturas, e muitos judeus tiveram a oportunidade de crescer ali. Outros judeus foram para vários outros lugares dentro do império. Por isso você vai ver Neemias, Esther, Mardoqueu fora de Jerusalém, fora de Judá, lá na capital, Suzã, porque os judeus se espalharam para as províncias medo-persas naquela época, com liberdade e sendo patrocinados. Esse é o fenômeno que nós chamamos de judeus da diáspora, ou judeus da dispersão. Isso vai ter impacto direto no surgimento das sinagogas, isso vai ter impacto direto com a pregação do Evangelho no Novo Testamento, porque Paulo, onde chegava, viajando fora do território da Palestina, ele encontrava uma sinagoga. Veja que o cativeiro babilônico ele tem essa influência no Novo Testamento, e você precisa entender a história de Israel, porque ela é a história da redenção. A história de Israel é a história da redenção, é uma etapa importantíssima. E quando essa redenção vai se expandir por meio da obra missionária, nós precisamos voltar para cá e entender o que aconteceu nesse momento histórico para compreendermos como isso avançou mais adiante, tá? O nosso foco é no regresso dos judeus a Judá, que assim como foram em 3 etapas, vão voltar em 3 etapas. 538, 458, 445 é o último retorno de exilados aí de Judá, da Babilônia para Judá, tá? O templo é reconstruído em 516 e em 445 nós temos Neemias reconstruindo os muros. É interessante esse regresso em etapas. Eu te recomendo a leitura do Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro da Babilônia, nós estávamos como os que sonham voltando para Sião. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cântico, e as nações que nos viam voltar diziam: verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por este, porque nenhuma nação voltava do cativeiro babilônico. As nações eram destruídas lá. Israel, Deus preservou no cativeiro. E as nações diziam: verdadeiramente o Deus de Israel fez grandes coisas por eles. E eles vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos cheios de alegria. E aí, nesse mesmo período, nesse mesmo salmo, o salmista vai orar dizendo: faz tornar a nossa sorte como as correntes do Negueb. Ele orava para que os demais povos que ainda estavam lá regressassem e povoassem Judá. Ele fala das correntes do Negueb, que era um fenômeno de chuva que gerava correntes de água e fazia com que o deserto do Negueb criasse uma capinha verde de vegetação. Então eles querem ver a restauração da nação de Israel. O Salmo 126 é um salmo importantíssimo. A construção do templo 516, um tema importantíssimo, e reconstrução dos muros, recomendo a leitura para a construção do templo, recomendo a leitura do livro de Esdras, e a reconstrução dos muros, consequentemente, de Neemias. Quando o povo volta do cativeiro, ele se restabelece como povo. Era uma quantidade muito pequena, mas agora o que vai acontecer? Desde Judá, no sul, eles vão começar a se espalhar para povoar todo o território de Israel, sul, centro e norte. Neemias vem para reconstruir Jerusalém, ele vem para reconstruir os muros de Jerusalém. É todo aquele processo, nós não temos tempo de entrar aqui, mas vocês viram o panorama do Antigo Testamento, a questão da reconstrução dos muros. O propósito de Neemias é extremamente escatológico, tá? Então você tem que prestar atenção, são livros que nós não lemos costumeiramente,
mas que tem influência, essa volta do cativeiro tem uma relação direta com as 70 semanas de Daniel, tá bom? Estou tentado falar, mas não vou, porque a gente já está estourando o tempo. A reconstrução do templo, Esdras capítulo 2, um fenômeno acontece, estranho acontece. O povo, quando vê lançado os fundamentos do templo, a Bíblia vai dizer que os mais novos começaram a rir de gozo em alta voz, mas os mais velhos começaram a chorar, porque olhando para os fundamentos eles viam que não era nem um terço daquilo que era o templo de Salomão. Então há uma confusão de vozes de riso, de vozes de choro no momento da construção. O templo de Zorobabel, de fato, que é o segundo templo, ele é bem menor que o de Salomão, ele é bem inferior em todos os aspectos, tanto que Herodes vai reformar o segundo templo, e você vai ter o templo de Herodes em mármore branco, uma coisa espetacular, mas o templo de Zorobabel que foi lançado aqui não. Eles olharam, os antigos que viram o templo de Salomão diziam que choravam porque diziam que não seria a mesma coisa. Por isso que Ageu vem profetizar sobre a glória da segunda casa, como sendo maior que a da primeira, porque eles choravam dizendo, esse templo não chegará à glória da primeira casa. E Ageu vai dizer, a glória da segunda casa, ela vai ser diferente. Por que diferente? Porque a glória da primeira casa, ela estava na parede, em ouro. A glória da primeira casa, ela estava nas colunas, em bronze. A glória da primeira casa, ela estava nos utensílios de pedras preciosas. A glória da primeira casa, ela se manifestou em 2 de Crônicas, capítulo 7, dentro do templo. E ela não saiu dali, a não ser para ir embora, nos dias do profeta Ezequiel, no capítulo 10. Mas a glória da segunda casa, ela será maior que a da primeira. Por quê? Porque a glória da segunda casa, primeiro, ela não nasce no templo, ela vem do céu. Ela vem diretamente do céu. A glória da segunda casa, ela não estava imobilizada dentro do templo. A glória da segunda casa se revelou em Belém, morou em Nazaré, caminhou pela Galiléia. A glória da segunda casa se movia de cidade em cidade, curando enfermos. A glória da segunda casa, diferente da glória da primeira, que muitas vezes podia gerar morte se alguém cruzasse o Santo dos Santos, a glória da segunda casa, com quem ela se deparava, ela produzia vida. Ageu está falando da glória da segunda casa, profetizando Jesus. Ele seria a glória da segunda casa, ele é a glória da segunda casa. E o povo não entendeu a profecia de Ageu, imaginando que a glória da segunda casa seria a estrutura do templo, quando na verdade não, seria a glória de Deus revelada aí na vida de Jesus. Pegando esse gancho sobre produção profética, nós temos 2 profetas chamados profetas do templo, que é o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Esses são os 2 profetas do templo, a profecia deles estão diretamente ligadas ao templo. Ageu, uma profecia de caráter mais histórico, Zacarias, uma profecia extremamente escatológica. Zacarias é o primeiro a mencionar os 4 cavaleiros que vão ser mencionados por João no Apocalipse. Esses 4 cavaleiros estão mencionados no livro de Zacarias. E Ageu é o grande profeta da sinagoga dos profetas. Alguns historiadores dizem que quando Ageu morreu, a glória de Deus foi embora com ele. O espírito de profecia teria ido embora com ele. Já era bem idoso quando profetizou. O livro de Ageu é um espetáculo de livro. Eu amo o livro de Ageu. Ele vai repreender o povo, mas ele vai trazer uma mensagem tremenda acerca do que Deus vai fazer para que o templo seja reconstruído. Mas a grande mensagem é a glória da segunda casa. Zacarias, um grande profeta pós-exílio, que vai profetizar, inclusive, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Zacarias 9,9 vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, o teu rei virá a ti humilde, montado em jumentinho, filhote de jumento. Isso se cumpre lá em Lucas capítulo 19, quando Jesus, antes de entrar em Jerusalém, ele pede para que tragam para ele um filhote de jumento que ninguém nunca havia montado. Então Jesus cumpre a profecia de Zacarias em vários aspectos. E a profecia escatológica de Zacarias, inclusive, quanto à vinda do reino milenial de Cristo. Zacarias 10,12, a restauração espiritual de Israel está lá também. Eles verão aquele aqui transpassaram e vão prantear, como a mãe pranteia pelo seu unigênito e pelo seu primogênito. Há uma relação muito estreita de Zacarias com o Apocalipse. Os 2 tubos que saem da oliveira para encher o castiçal, na visão de Zacarias, que tem relação com as 2 testemunhas do Apocalipse. Ou seja, deixa eu parar por aqui, que a tentação está grande, mas esses são os 2 profetas do período pós-exílio. Já concluindo, um fator interessante na construção do templo é o decreto em aramaico. Esse decreto é um decreto que apontava as dimensões do templo, indicava que o rei patrocinaria, indicava a devolução dos utensílios do templo que estava na Babilônia, determinava, e o rei também pagaria a mão de obra. Ou seja, o decreto em aramaico era um decreto sobre a reconstrução do templo, como deveria acontecer, e também decretando que seria
patrocinado toda essa reconstrução do templo e devolvidos os utensílios. Então leia Esdras capítulo 6, versículos de 3 a 11, você vai ver que a reconstrução do templo não foi só uma iniciativa do povo de Judá. Na verdade, eles foram preguiçosos quanto a isso. A ordem veio de cima, dos medos, do Império Medo-Persa que dominava aquela região. Tá? O Império Medo-Persa, ele conviveu pacificamente com a nação de Israel, e nós temos 3 exemplos disso. Esdras, que vai gozar de autoridade, de reconhecimento dos governantes medo-persas, Esther e Mardoqueu, e o próprio Neemias. Esses outros 2 aqui, eles nem nascem e nem vivem em Jerusalém, eles vivem na capital do império, lá em Suzã. Tá? Só para você ter uma ideia, Esther e Mardoqueu não são nomes judeus, não são nomes hebreus, são nomes pagãos. Esther quer dizer aquela que pertence a Istis, que era a deusa da guerra e da caça babilônica. Mardoqueu é aquele que pertence a Marduk, que era o principal deus dos babilônios. Vejam que havia convivência pacífica, eles adotavam nomes para poder conviver melhor. O nome de Esther era Hadassah, o nome hebraico de hebreu de Esther era Hadassah, mas de forma ampla eles viveram pacificamente. E o Império Medo-Persa é aquele que vai estar governando no final do Antigo Testamento, aí no período do profeta Malaquias. Tá? Esses 3 livros estão no fim do Antigo Testamento. E a profecia de Malaquias vai falar da realidade que vem depois de Esdras. Depois que Esdras se estabeleceu tudo, depois que a história caminhou, outra vez o povo começou a se afastar de Deus em muitos aspectos. Mas esse é um tema que a gente vai ver alguma coisinha na nossa próxima aula sobre o período intertestamentário. Eu espero que vocês tenham aprendido e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Até semana que vem, se Deus quiser.